Como sabemos, Michael Schumacher passou o aniversário dele internado numa clínica na França em função de um grave acidente de esqui. A profecia que eu vou apontar diz respeito particularmente ao período compreendido entre o aniversário de 2014 e o aniversário dele de 2015. A profecia tem como objetivo apontar a tônica do ano, o que se pode esperar, onde, como eu disse no artigo, ele se identifica, qual a área da vida com a qual ele está identificado. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1969. Em 3 de janeiro de 2014, completou 45 anos. O múltiplo de 12 mais próximo de 45 é 36. Ao fazer a subtração, 45 menos 36, chegamos a 9. Somamos 1, 10. O ascendente da profecia é a casa 10. A casa 10 lida com prestígio, reputação, honra. É o sucesso, a fama e a importância pública que o nativo possui. No caso de Schumacher, encontra-se no signo de Capricórnio, que mostra que ele é uma pessoa respeitada, com Mercúrio na cúspide, ambos governados por Saturno em Áries, na 12ª casa. Esta combinação aponta claramente que a notícia, a reputação, a notícia de Mercúrio, a reputação, o nome, o prestígio, está associado a uma internação devido a um acidente, vamos colocar assim, sério, um traumatismo, porque envolve osso, craniano por conta de Áries. Eu acho que até aqui ficou bastante claro a ideia aqui contida. Eu posso continuar. Saturno é governado por Marte, domiciliado na 6ª casa. Este Marte domiciliado está em Escorpião, que costuma ser um signo onde a principal ênfase é a intensidade. No caso, eu posso estar falando da intensidade do acidente que levou à internação de Schumacher, mas também Escorpião é o signo do segredo e a busca da verdade. O segredo está sendo pedido para que esse acidente e o restabelecimento, principalmente dele, sejam mantidos em um certo sigilo, uma certa discrição. Também fala do risco de toda esta situação, de tudo o que está envolvendo a recuperação do Schumacher. Se nós fizermos a contagem das outras casas, considerando o meio do céu como ascendente, nós vamos observar ainda que o fundo do céu, que é associado ao começo e ao final de todas as coisas, encontra-se na casa 1, que não é uma boa indicação. A casa 1 de Schumacher encontra-se nos graus aneréticos de Touro. Não é um bom lugar, e nós temos inclusive uma estrela fixa neste ascendente, que é Alcione. Alcione é uma estrela normalmente associada ao guerreiro, a injúrias nos olhos ou injúrias na cabeça. Consequentemente, a expectativa que se tem para ele não é, de fato, uma expectativa de recuperação. Particularmente, eu acredito que neste momento Schumacher esteja sendo mantido quase que de uma forma artificial. Podemos continuar e pensar que se o meio do céu corresponde ao ascendente da profecia, o fundo do céu do mapa dele corresponde ao descendente da profecia. O descendente é o ocaso do Sol. Então a ideia que dá é realmente o ocaso do grande campeão
Michael Schumacher. O mapa que está ao redor do mapa natal é o mapa da revolução do Schumacher, calculado para a cidade onde ele se encontra, que é Grenoble. Note que o ascendente está na 12ª casa, tranquilo, é exatamente o que ele está passando, está internado, e o meio do céu muito próximo à 8ª, que é a casa da morte. Entretanto, eu gostaria de colocar outros aspectos, que são os trânsitos. Note primeiramente que Júpiter está na 2ª casa, que basicamente se refere à manutenção da própria vida, formando uma oposição ao Sol, ou seja, ele mais toma vida, mais tira resistência. Schumacher é um capricorniano, que tem uma resistência física extremamente grande. Então, o que ocorre é que esse Júpiter rouba resistência física. É exatamente o contrário que está ocorrendo. Note ainda que Marte forma uma quadratura exata praticamente com o Sol, é partil. É um Marte em Libra, é um Marte exilado, mas mesmo exilado, Marte tem domínio sobre o signo de Capricórnio, uma vez que se exalta lá. Então há uma situação bastante ruim, envolvendo um acidente bastante grave, e dá para se falar tranquilamente de perda de massa encefálica nesta combinação, uma vez que Marte se opõe ao Saturno natal. Marte se encontra na 6ª, que é a enfermidade. Saturno se aplica a Mercúrio num sextil. Felizmente, esse sextil meio que segura a onda, ou estica, vamos dizer assim, oferece uma certa resistência orgânica para aquilo que diz respeito à vida dele. Os astros mais importantes são justamente essa oposição de Marte, uma vez que Marte, a gente viu, tem toda aquela relação, ele governa Saturno, ele dispõe sobre Saturno, e que por tabela governa Mercúrio, e o Sol, que é o que indica o tipo de vitalidade de Schumacher. Mas vamos tentar ir um pouco além. Júpiter é o astro que governa exatamente a 12ª, que é a casa da internação. Estando retrógrado, ele predispõe a uma internação demorada. Ele não é exatamente um indicador de morte, Júpiter não trata desse assunto, porém, pelo tempo que passa retrógrado, não é exatamente um indicador dos mais positivos. Visto dessa forma, dá até para comparar a interpretação da profecia com a revolução solar que se encontra em torno. Espero, com essas poucas palavras, ter podido acrescentar alguma luz a respeito do método. E, para quem estiver interessado em mais informações, é só entrar em contato.